Olá, gente, boa noite, tudo bem? A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui para mais uma live falando de família. Nós vamos abrir esse momento. Hoje nós estamos aqui com os nossos convidados, trocamos de lugar. Hoje nós perguntamos e os nossos convidados respondem. Estamos aqui com o pastor João, a Sidneia, o meu amor Davi, e nós queremos convidar todo mundo aí para fazer parte desse momento. Antes de nós iniciarmos o nosso diálogo geral, nós estaremos orando, consagrando ao Senhor esse tempo, que seja um tempo de aprendizado para todos nós. Vamos orar, meu amor? Pai, nós glorificamos o Teu nome, Deus, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e realizado em nossas vidas, através de nós, Senhor, para a honra do Teu nome. Pai, muito obrigado por esse momento que estamos aqui, ó Deus, com o intuito de abençoar famílias, com o intuito de abençoar casamentos, Senhor, que o Senhor possa nos orientar, que o Senhor possa ser a melhor resposta dessa noite e que nós venhamos fazer tudo segundo a Tua boa vontade, Deus. Abençoa a cada irmão, a cada família, Senhor, que está assistindo. Abençoa aqui a pessoa do pastor João, da Sidneia, da Eliane, a minha vida. Enfim, Deus, nós queremos te convidar, Senhor, para estar no nosso meio, fazendo parte desse momento tão especial em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, o tema de hoje é um tema muito polêmico, né? Quando nós falamos de família, nós temos vários assuntos relacionados à família, mas um desses assuntos nos parece meio tabu no meio cristão. Hoje nós queremos conversar um pouquinho acerca da intimidade do casal, intimidade conjugal. Então nós vamos começar esse momento direcionando a primeira pergunta aí ao pastor João, e nós queremos perguntar para o casal, pastor João e Sidneia, qual a resposta de vocês para quem está nos assistindo, dizendo qual o propósito do casamento, entrando já na área sexual. Bom, boa noite, queridos, graça e paz. Eu quero ressaltar que essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, pergunta e resposta, ela é toda baseada na palavra de Deus. Então, se porventura você que está nos assistindo não é um cristão, e discorda do que nós vamos colocar aqui, que você fique à vontade para discordar, ok? É o nosso pensamento que nós temos, é o pensamento que nós temos pautado na palavra de Deus, De repente você quer fazer alguma pergunta, eu não sei, todas as perguntas que serão feitas, que virão dali ou que virão daí, mas existem algumas perguntas que não tem porquê nós tratarmos em uma rede social como esta, ok? Mas fique à vontade para perguntar, só não sei se responderemos todas. Bom, a proposta do casamento, que segundo a palavra de Deus, já começa lá em Gênesis 12:24, primeiro é uma ordenança de Deus. Essa ordenança ela vem composta de uma multiplicação, unir os dois e ser fecundo, fala de uma unidade e também fala de prazer. Então é uma composição de ordenança, multiplicação, unicidade ou unidade e também prazer do casal. Ligou. Bom, com base nessa resposta, pastor João, agora eu vou direcionar então para Sidneia. Neia, qual é a posição de vocês? Na verdade, os dois vão responder para a gente. Qual a posição de vocês do sexo na vida do cristão, o casal cristão? Qual seria a posição? Então, boa noite, queridos. É tão bom a gente estar aqui falando de algo tão precioso, Algo que Deus nos deu, é um privilégio para nós estarmos falando aqui. É uma oportunidade da gente estar falando da palavra de Deus através daquilo que o Senhor nos deu. E a pergunta é: qual o posicionamento do cristão, não é isso? Na minha opinião, como cristã, o sexo no casamento é um presente de Deus para que sejamos plenos, felizes, alegres, para que tudo seja muito melhor. Então eu penso que é um presente do Senhor para nós. Então além dele ter a finalidade, da procriação, da multiplicação aí, de encher a terra,
eu penso que Deus nos deu um presente de termos prazer naquilo que Ele chamou de casamento, instituiu para nós, como também um presente do céu para a nossa vida. O pastor quer falar alguma coisa sobre isso? Lembrando também que quando, a partir do sexo, que na verdade vai selar o casamento acontece a partir do sexo, a partir da relação consumada, os dois passam a ser uma só carne. 1 Coríntios 7 vai falar que então ele pertence a ela e ela pertence a ele. O prazer então não pode ser para um só, é para o outro. Esse proporcionar prazer vai ser para o outro. Então o sexo, na verdade, ele serve justamente para isso, para compor uma família, para filhos, compor o casamento e se tornarem uma só carne. Não é uma junção, na verdade é uma fusão. Porque juntar é quando junta um e o outro, eles se tornam uma só carne. Então, na verdade é uma fusão, e o sexo tem a responsabilidade para isso. Então, a nossa intenção aqui é de ajudar, né? Quando nós oramos, ajudar a família, ajudar casais principalmente. E às vezes os casais têm muito tabu. E às vezes se pegam em situações que não sabem como resolver, como lidar com elas, né? Eu tenho uma pergunta aqui que diz o seguinte, né? O meu cônjuge, ele tem um apetite sexual maior do que o meu. E o que eu devo fazer quanto a isso? O que vocês aconselham essa pessoa aí, pastor? Para mim ou para ela? Apetite maior. Queridos, nós somos seres distintos. Homem e mulher são seres distintos. Via de regra, o homem tem um apetite sexual maior do que o da mulher. Via de regra. Mas o que pode acontecer? De repente pode acontecer o contrário. A mulher tem um apetite sexual maior do que o homem e vice-versa. Pode também acontecer vários fatores que compliquem também esse apetite sexual. Pode acontecer vários fatores, entre elas um abuso na infância. Isso pode acontecer, isso vai ser trazido para dentro do casamento, isso vai ser uma complexidade para o coito, para a relação sexual. Pode acontecer problemas hormonais, problemas espirituais, são vários fatores. Para isso existe um direcional. Você que é um cristão, você deve ter alguém para você conversar. Você deve dizer para alguém da sua dificuldade, conversar. Porque nem sempre entre o casal, Eliane e Davi, se resolve isso. Ele apenas guarda para ele, mas nunca falou para ela, e vice-versa. Então e aí entra a pessoa do seu pastor, a pessoa de confiança, o ministro de família, os ministros de família, para você conversar. Lógico, nós somos limitados, nós não vamos poder responder tudo. Vamos supor que a moça, no caso a mulher do casal, ela tenha sofrido algum abuso sexual na infância. Isso terá que ser tratado psicologicamente, isso terá que ser tratado por um profissional. Então, aquele que estará tratando vai ter que entender que em algum momento vai ter que direcionar para um profissional da área. Então, esse apetite sexual vai depender muito do que está acontecendo. De repente pode até ser uma vergonha. De repente no início do casamento eles têm vergonha um do outro. Pode ser a moça muito recatada, nunca passou por isso, glória a Deus por isso. Ele da mesma forma, porque o sexo antes do casamento é pecado. Antes que você pergunte, é pecado, né? Depois do casamento é uma bênção. Então vai para o casamento cheio todo recatado ou recatada. Isso pode influenciar também. Então são N fatores que podem levar a isso. Então, essa questão de ter apetite mais um do que o outro, eu acredito que sempre vai ter um ou outro, né? A gente é parecido, mas nem tanto, né? Os casais são mesmo assim. O que a gente precisa é conversar, né? Eu posso diminuir um pouco o meu apetite e posso estimular com que a outra pessoa chegue até a mim, não é isso? A gente precisa ter esse diálogo, ter essa convivência, essa coisa
de confiança mesmo, como o pastor falou. Como enfermeira, eu gostaria de falar o seguinte: existem mulheres, né, que principalmente no início da sua vida sexual, sentem dores. Então é preciso de repente também ter essa conversa. Olha, isso me traz dores, o que eu posso fazer, como podemos fazer para que não seja dessa forma. Porque uma outra coisa que o grande segredo para que a gente melhore o apetite sexual do cônjuge é que toda relação sexual seja marcante, ela seja maravilhosa, para que haja o desejo de aquilo fica marcado na sua mente, marcado no seu coração, para que você tenha, para que esse desejo venha aumentar. Você concorda comigo? Você consegue entender o que eu estou falando? Então, assim, quando vamos imaginar que tenhamos um apetite sexual pequeno, mas se eu quero estimular isso, eu tenho que fazer com que isso seja, que a última relação tenha sido maravilhosa para que eu queira novamente, entendeu? Eu acho que isso é muito importante, principalmente para a vida dos novos casais, dos casais novos, né? Para que eles venham crescer junto nesse apetite sexual. Deixa eu falar algo também. Geralmente, esse início é muito complicado. É conhecimento dos dois, né? A entrega, né? O entendimento que a Bíblia dá para nós é que o prazer, ele tem que ser dado ao parceiro. E muita gente entra na relação, entra num casamento querendo se fartar. E aí isso vai dar problema mesmo. Eu aconselhei um casal há muitos anos atrás, eles tinham muitos anos de casados, e ela falou: pastor, é complicado isso na frente dele. É complicado porque ele só olha o lado dele. Ele entra na relação e logo chega à conclusão e nunca se importou comigo. E se não me engano, se não me falha a memória, isso tem mais de 10 anos, eles já tinham mais de 10 anos de casamento. E ela falou assim: olha, eu nunca cheguei a um orgasmo depois de 10 anos de casados. Então, queridos, entender que a Bíblia, ela dá pauta para isso, que eu devo proporcionar prazer ao meu parceiro e vice-versa. É por isso que a Bíblia condena a masturbação. É justamente por isso. É o princípio aí de quem você está dando prazer a quem? A ninguém, a você próprio. Além de tantas outras coisas, também é um egoísmo. Então, a respeito disso, é uma pergunta gerada através da palavra. Eu queria, pastor, que você trouxesse em poucas palavras, um esclarecimento a respeito do que a Bíblia diz, de onde provavelmente tenha saído essa palavra, que diz em 1 Coríntios 7,4 o seguinte: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também semelhante, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. É a base que eu falei, está aí a base. O homem não tem poder sobre o seu próprio corpo, ou seja, eu não tenho que ter prazer para mim mesmo, para mim só, é para ela. Então eu não sou dono do meu corpo, e sim a minha esposa, e ela não é dona do corpo, e sim eu. Então, quando isso diz, a Bíblia faz um trocadilho para entendermos que o prazer ele tem que ser dado ao outro e não para si. A base toda do que eu falei está justamente aí em Coríntios. Para que eu quero meu corpo, gente? É todo meu marido. É seu, meu amor. A Bíblia entende que quando Coríntios fala sobre isso, ela quer dizer o seguinte: é uma entrega total. Se hoje nós temos algum casal, que está nos ouvindo, que por acaso você não tem prazer com seu cônjuge, talvez lhe falte essa entrega, eu penso que a Bíblia quer dizer exatamente isso. Quando você fizer uma entrega, a gente falou muito sobre o início do casamento, essa entrega é muito difícil. Então, quando você consegue fazer essa entrega, você consegue ter prazer, você consegue cumprir essa palavra. O teu corpo não é seu, é do seu marido. O corpo do seu marido não é seu, não é dele, é seu. Quando ele faz essa entrega, ele é pleno, e você também se torna plena, entendeu? Esse eu acho que é o grande segredo de um sexo prazeroso.
Então, gente, tem um livro, eu até já li, nós temos esse livro lá em casa. O tema do livro é assim: o sexo começa na cozinha. Esse livro é um livro muito interessante e nós queremos trazer mais uma pergunta, puxando o seguinte: existem muitos casamentos, muitos relacionamentos que passam por turbulências, muitas vezes durante todo o dia, às vezes a semana, e entende que o sexo é algo que vai chegar ali no quarto, vai fechar a porta e vai consumar aquele ato, né? Então, esse livro ele vem dizendo exatamente isso. Aonde começa o sexo? Quais são os preparatórios? O que é feito? Então, na posição de vocês, Pastor João e Sidney, essa preparação para a intimidade, ela é importante? Como é que é vista essa preparação? Não a preparação do ato em si no momento, mas a antecedência do ato, o carinho, a troca de afetos. Como é que é isso? Então, eu vou dar a introdução, mas a resposta certa vai vir da boca da esposa. Isso é fato. Nós homens, querido, eu não lembro quem disse isso, mas eu tenho que dar razão a ele. Quando nós estamos estressados, chateados, aborrecidos, a gente quer chegar em casa e ter uma noite de prazer ou de sexo, né? Amém, Davi? A gente concorda aqui? Então a gente concorda, e creio que se não 100%, 99,1% pensa assim, né? A gente não importa, a gente acha justamente o que ele falou. Chega de, poxa, estou estressado com meu chefe, deu certo o serviço que eu ia fazer, deu tudo errado, mas eu vou para casa e minha esposa vai estar me esperando. Aí chega em casa, só que durante o dia eu já liguei para ela: amor, tá tudo dando errado, não sei o quê, e botei uma preocupação na mente dela quanto ao meu estado durante o dia. Aí, pode ir, meu, responde a segunda parte. A parte da mulher. Eu posso responder a parte da mulher. A parte da mulher é o contrário, né? Todo mundo sabe disso, que ela precisa de todo um dia voltado para aquilo, de ter um dia tranquilo, de ter um dia de paz, com as crianças em casa, com o próprio marido, né? Alguém já disse que saindo de manhã deixa um bilhetinho: olha, meu amor, estou saindo para trabalhar, mas você sabe que eu saio às 5 e quando chegar em casa eu vou te arrebentar. Mesmo que seja mentira, né? Mentira não, né? Mesmo que seja grande verdade, mas ela vai se empolgar, ela vai ficar, meu Deus, né? Aquela coisa, vai ficar esperando. No meio-dia ele liga de novo para ela: e aí, amor, como é que você está? Tudo bem? Como é que estão as crianças? Não, já dei banho em todo mundo, já mandei para a escola, estou sozinha e tal. E tem uma cordialidade ali. E ele fala algumas coisinhas que ela quer ouvir, porque a gente sabe que a mulher ela é mais com os ouvidos, ela é mais com o que é falado. Nós não, somos pela visão. Quando você chega em casa, querido, o campo lá está formado. É só você pular para dentro, né? E fazer gol, e vai ser golaço, entendeu? Então, eu gostei muito da colocação do pastor, mas assim, eu queria voltar na fala da Eliane, quando ela fala da cozinha, né? Me fez lembrar do livro As 5 Linguagens do Amor. Um outro segredo que eu acho que é fantástico para os casais é: descubra qual é a linguagem de amor do seu cônjuge, né? Quando a Eliane falou de cozinha, eu lembro de mim, porque a minha linguagem de amor é prestação de serviço, não tem jeito. Tempo de qualidade, prestação de serviço. Por quê? A mulher hoje que trabalha muito fora, né, que estuda, que trabalha, né, isso, ela está sempre precisando de uma ajuda. Então, se a linguagem de amor dela forte trabalho, prestação de serviço, o que vai acontecer? Se ela está lá querendo estar animada com o esposo, ele está lá nem aí porque ela está fazendo, não rola, gente, vai gerar um estresse. Concorda comigo? Mas eu entendo que meu marido está ali do meu lado, me ajudando a terminar o jantar, para a gente, né, para a gente se resolver mais cedo, para a gente sair, para curtir a vida, para estar juntos. Ele está prestando um
serviço para que nós estejamos juntos mais rápido. Essa linguagem, para a minha vida, ela é poderosa. O João abre caminhos com ela, entendeu? Para outras mulheres é presente. Ele sabe que não é a minha linguagem, entendeu? Mas nem sempre foi assim. Eu tive que aprender isso aí, tá, gente? Eu tive que aprender. Por isso que é importante você descobrir a linguagem. Eu tive que aprender, porque ela falava assim: fiquei até agora na cozinha fazendo as coisas lá, e tu aí, né? E eu tô amarradão, porque homem é burro, né? Querido, não estou xingando. Homem não entende muito bem as coisas, melhor dizendo. E aí, para mim, tá tudo certo, né? Até que um dia ela chegou, sentou e conversou. Como que é importante o diálogo, a relação do casamento. Você falar com a pessoa o que você gosta, o que você quer, como quer. Quer ver uma coisa que até hoje é complicado para mim? Minha esposa fala assim: amor, tá chegando meu aniversário, me surpreenda. Rapaz, me surpreenda. Eu não sei o que eu vou fazer. Não sei se eu me visto de cuca. Eu não sei isso. Eu não sei o que eu fazer, né? Outra coisa é dar presente. Dar presente é complicadíssimo. Dar presente para a mulher, porque você vai dar o quê? Eu estava ouvindo o Cláudio Duarte, né? E ele dizia o seguinte: eu perguntei para minha mulher: eu não sei o que eu vou dar para você. Eu nunca sei o que eu dou para você. Eu dou uma coisa que você não gosta, dou outra que você não gosta. Ela falou assim: me dá qualquer coisa de ouro. Aí eu falei: então tá. Mas se eu der alguma coisa de ouro que você não goste, não tem problema, eu derreto e faço outra. Aí eu falei assim: bom, então tá. É complicado isso tudo. Então saber o que ela quer. Aconteceu conosco na vida. Ela falou assim: amor, eu queria ganhar uma bolsa. Eu fui lá fora, fui lá na Várzea, aqui em Teresópolis, comprei uma bolsa de R$60, né? Que para mim estava arrebentando a boca. Querida, ela foi lá, aí vem aquela surpresa, né? Ah, que coisa linda, amor, adorei, não sei o que e tá. Depois ela falou e trocou. Aí o que o homem percebe também? Cara, que ele vai fazer e não vai conseguir acertar o alvo. O que eu vou dar para essa mulher que ela vai se satisfazer, que ela vai ter? E dar presente para a mulher é muito, muito difícil. Essa é uma área de dificuldade do João. Minha. Mas tem homens que não têm essa dificuldade. Presente para mim é pouco, não faz tanta diferença, entendeu? Mas a prestação do serviço para mim é o que eu gosto. A comunicação para mim, entendeu? Como é que é? Palavras de afirmação. Palavras de afirmação. Isso para mim é maravilhoso. Entendeu? Então acho que a linguagem do amor é importante. Bom, gente, tem algumas perguntas chegando. Você pode fazer a sua pergunta dentro do possível. O pastor João Sidney estará respondendo. Então nós temos algumas perguntas, mas antes disso eu queria falar. Só uma coisinha. De repente você vai fazer uma pergunta cabeludíssima e a gente não vai responder, mas você pode mandar diretamente para mim. Manda por mensagem direto para mim ou para o nosso casal, né, do nosso ministério, e nós vamos responder pessoalmente a você, ok? Aí você pode ficar à vontade. Bom, outra coisa que é muito dita, né, e tem até um tabu em relação a isso, é no meio cristão, como que as mulheres ou os casamentos hoje são vistos pela sociedade. Nós vemos, por exemplo, no meio cristão, o índice de divórcio lá em cima. O que tem faltado no casamento cristão? Por que os cristãos hoje estão se divorciando tanto? O que tem faltado no relacionamento cristão, já que o casamento é projeto de Deus para a nossa vida? Eu gostaria de falar isso. Eu penso que nós, as pessoas, os cristãos, ainda não entenderam que o casamento é um sonho do próprio Deus para nós, para que você seja pleno. Quando você entender que é algo sagrado, é algo que Deus instituiu, que Deus preparou para você, você vai entender que você precisa buscar ajudas com ministérios de família, com pastor, com psicólogo, em oração, na palavra. Você precisa entender que o casamento é algo de Deus para a sua vida, que você precisa buscar a cura dele, a restauração dele, entendeu? Então, muitas vezes nós banalizamos, sabe, o casamento, como se fosse algo criado pelo homem. Não foi, é de Deus para a nossa vida. E sabe para quê? Para sermos plenos e felizes. Quando você decide salvar o seu casamento, você já venceu. Sabe por quê? Porque Deus está do teu lado, porque ninguém mais do que Deus quer que seu casamento dê certo.
na última live que nós fizemos no Ministério de Família, caiu algo mais ou menos assim, e que a resposta é muito simples. Nós somos muitas vezes conhecedores da palavra, mas não somos praticantes. Esse é um problema. Se nós cristãos fôssemos conhecedores e praticantes da palavra, o índice de divórcio no meio cristão seria, para mim, seria zero. Porque, queridos, conhecer a palavra e saber aonde estão os problemas sexuais, aonde estão os problemas que vão derrubar o casamento, está tudo na palavra, está tudo na Bíblia. A gente não precisa buscar fora. Mas eu deixei de amar. Não tem esse negócio de deixar de amar. Não tem. Você pode escolher muito bem antes de casar, você pode decidir casar ou não casar. Agora, casou, é para sempre, meu irmão. É para sempre. Pastor, mas eu me encantei com outra. Meu irmão, vai se converter. No finalzinho eu quero dar uma palavra a respeito disso aí. Lógico que a gente está ainda, acho que no meio, nem sei que horas tem. Mas, irmãos, conhecer Bíblia e praticar a palavra, não tem divórcio. Não é porque a mulher não está se vestindo direito, não é porque a mulher não cozinha direito, engordou, né? O efeito, como é que fala? Da atmosfera bateu sobre, né? Está caindo alguma coisa. Querido, você sabia disso lá atrás. Sempre, você sabia lá atrás. Olha para mim, é ridículo. Hoje não, ontem eu estava vendo um programa e aí me surgiu, fulano de tal casou de novo, e eu não conhecia aquela mulher dele. Isso, um ator não, uma pessoa que trabalha em televisão. E eu falei, de novo, essa eu não conheço. Ela falou, eu sou médica e tal, não sei o que. Aí, por curiosidade, eu fui na internet. Ele é mais velho que ela, 42 anos. 42 anos. Ele falou assim, não, eu não uso azulzinho ainda não. Tá, que seja, glória a Deus, que ele seja, né, viril, até que a morte leve ele. Mas, irmãos, não tem condição. 42 anos de diferença, não tem condição. Então, isso vai acontecer. Os prejuízos do tempo vêm sobre todo mundo, não adianta, e nós precisamos ficar firmes. Amar e respeitar, verdade, meu amor, amar e respeitar. Cara, eu vou trocar para uma mais novinha. Cara, você está ficando um bagaço também. Você não reparou isso não? Então olha para você antes de olhar para tua esposa. É aquela que Deus te deu. Daqui a pouco eu ler um texto lá de Provérbios capítulo 5. Vamos ler ele completo. É fantástico. Depois eu quero te deixar, mas vamos deixar mais para o finalzinho. Amém? Então, eu penso ainda, né, nessa pergunta bem pertinente que a Eliane fez, que um dos grandes problemas também é quando nós, cristãos, queremos fundamentar o nosso casamento em cima dos moldes do mundo. E isso vai dar ruim, não tem como. Porque isso é um grande perigo, você querer olhar para o mundo, aquilo que o mundo te apresenta, e trazer para dentro do teu casamento, para dentro do teu relacionamento. É você olhar para a tua esposa e achar que ela tem que ser atriz tal, que ela tem que ser daquela forma, tem que andar daquela forma. Gente, isso é errado, né? Nós temos um relacionamento sadio, abençoador, e nós devemos buscar sim, sempre como a Sidneia colocou, bons conselhos que realmente vêm do Senhor, né, para salvar a nossa família, o nosso casamento. Agora, a gente vê uma coisa muito interessante, pastor, que geralmente a pessoa que tem uma vida sexual ativa, ela está sempre alegre, né? Está sempre com aquele sorriso no rosto. Mas aí a pergunta que eu faço é a seguinte: o casamento, ele realmente é necessário para se ter um casamento feliz? O sexo, ele realmente é necessário para se ter um casamento feliz? É uma pergunta complexa, né? Porque se o sexo realmente... Não tem um que não está funcionando, é só esses dois aqui. Vicky, pega a bateria para o outro que está ali. Só deve pegar daquele ali por no outro. Tudo ao vivo é assim, queridos. O sexo, para se ter um casamento feliz, o sexo é realmente necessário para se ter um casamento feliz? Queridos, ele é muito, muito, muito importante na relação de um casamento. Ele é muito importante.
mas atribuir ao sexo a felicidade do casamento, não tem como. Não tem como, porque tem gente que procura sexo. Tem gente que tem uma vida dias, promíscua de sexualidade e é infeliz. Todo dia, uma mulher hoje loura, outra morena, ruiva, negra, branca, amarela e tal, e ele não tem felicidade. Se fosse assim, então essas pessoas, elas seriam felizes. Eu creio que é uma parte fundamental do casamento, mas o sexo não faz um casamento feliz. Eu quero fazer uma pergunta um pouco mais forte, pastor. Fique à vontade, não sei se o casal pode fazer o que quiser entre quatro paredes? Eu penso que fora de quatro paredes tem Deus, dentro de quatro paredes também tem Deus, né? Então não pode. Eu preciso, porque nós estamos falando de casais cristãos. O cristão, ele entende que o corpo é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo também está na minha vida. Eu preciso preservar esse templo, não é isso? Então não pode não. Deus está fora de quatro paredes, mas Ele também está dentro de quatro paredes. Nós precisamos amar o nosso cônjuge, respeitá-lo, não é isso? Mas aquilo que a gente fala, a gente precisa entender que podemos fazer muitas coisas sem ofender a palavra de Deus, sem ofender quem a gente ama, sem ofender o próprio Deus, né? A gente pode fazer muitas coisas, mas não tudo. Pastor, quer falar alguma coisa a respeito? Quero. Queridos, isso aqui, há pastores que falam, não, dentro de quatro paredes você pode fazer o que quiser. Outros falam assim, não pode de jeito nenhum, é só assim que pode. Então, existem termos e termos. Presta atenção no que o apóstolo Pedro ele diz na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 8. Sede sóbrios e vigilante. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. O que eu entendo com essa palavra de Pedro? Para nós sermos sóbrios, para nós termos entendimento dentro de quatro paredes. Eu ouvi uma vez que a pessoa falou, não, fechou a porta, acabou, ali, né? Ali é uma terra de ninguém. Não, foi o que minha esposa falou. Deus não pode, Deus está ali dentro. Paulo ele vai dizer que existem coisas que são lícitas, mas que não convém. Não tem pecado, mas não convém fazer. Tem pessoas baseadas em palavras de pastores que obrigam suas esposas a fazerem coisas que desagradam ao coração de Deus. Então, queridos, definitivamente não. Dentro de quatro paredes não pode tudo. É uma posição minha, nossa, né? E eu creio que bíblica também. Porque muitas pessoas com esse dizer que pode fazer qualquer coisa, eles entram, eles recebem uma pernada do diabo. E aí depois complica, e aí depois vão procurar ajuda por conta de aconteceu lá dentro do quarto, entre quatro paredes. Pastor João e Sidneia, um tema que tem sido muito polemizado e infelizmente tem feito parte dos casamentos cristãos hoje em dia, é a questão da pornografia, a questão de vídeos pornográficos, de erotização do sexo para gerar prazer. Qual é a posição de vocês em relação a esse quesito no lar cristão? Por quê? Eliane, isso não acontece no lar cristão. Infelizmente, nós estamos falando de algo que é triste, mas é real. Pesquisas revelam que a pornografia tem invadido os lares a cada dia com mais tendência e com mais peso. Então, qual é a palavra que vocês podem deixar para os casais que estão nos assistindo em relação à pornografia, à erotização ou buscar algo erótico nessa linha para trazer prazer, apimentar o ato sexual em si? Queridos, entendendo que o prazer é um sentimento, e Deus é o dono do nosso sentimento, dono dos nossos sentimentos, a fonte de todo o prazer está nele. Quando falamos, e eu quero tratar isso de uma forma assim, bem tranquila, para que você possa entender, quando nós falamos de
filmes pornográficos para apimentar a relação. Nós estamos falando de prostitutas, de mulheres que são pagas para terem relação sexual, com um homem ou com uma mulher, e ali existe essa sodomia toda, existe toda essa porneia, que até depois eu vou dar uma relação para vocês a respeito do que é a palavra porneia, do que ela significa. Então a pornografia, ela vai trazer no primeiro momento, aquele ápice, vai ser excelente. Mas depois, com o passar do tempo, aquilo você vai inserir dentro da tua casa uma dependência diabólica daquilo. Sem o filme, não vai ter mais uma relação com a tua esposa. E você vai começar a imaginar a mulher do filme. Aí passa a ser uma traição, porque existe a diferença de traição e adultério. Ela, da mesma maneira, quando estiver com você, vai estar pensando no homem lá do filme, e vai querer fazer aquilo que o filme faz, aquilo que as mulheres são pagas para fazer isso. E alguém já disse o seguinte, dando uma palestra, ele falou assim: olha, a mulher do filme faz isso, né? E aí a mulher falou para ele assim: não, só tu me dá R$1.000 que eu faço também. Por quê? Estavam acostumados com o filme. Queridos, filme é algo diabólico. A pornografia é algo diabólico, que ela vai minar o teu casamento hoje, ela vai minar a tua família hoje, e ela vai trazer peso espiritual. Apocalipse 21 vai falar de pesos eternos, de condenação eterna. Então, hoje ela arrebenta com a tua família, porque você vai ter aí, né, alguns meses, quem sabe um ano e tal. Depois que vai cair numa rotina, que nem um filme mais vai dar jeito. Daqui a pouco você vai querer trazer uma pessoa para dentro da tua casa, né, uma outra pessoa na relação. Você vai querer inserir outras coisas na relação, e vai começar a complicar demais. Então busque, querido, a tua esposa. O provérbio vai dizer que você deve amar a mulher da tua mocidade. Se alegra com ela, se divirta com ela. Ela é aquela que Deus deu para você. E ele já fala olhando para uma mulher já caidinha, porque ele está falando assim: ó, se alegra da mulher da tua mocidade. Não é mais moço hoje. Ele está falando isso a Salomão. E ele falou: tu não é mais moço hoje, então você se esqueceu? Alegra-se com ela. Foi ela que o Senhor deu para você. A tua esposa, o teu esposo, é a fonte de todo o prazer que você precisa. Então, ainda dentro desse tema, Eliane, olha que interessante. Nós não queríamos, como é que fala? Te entristecer. Eu queria te convidar para a cura, sabe? Porque a gente fala da pornografia de uma maneira que às vezes a gente é muito enfático, mas eu queria te convidar no amor do Senhor, você que tem algum problema com a pornografia, para que peça ajuda, sabe, aos seus líderes espirituais. Nós já fomos conversar com alguns casais onde as esposas têm lamentado isso, acordam de madrugada, seus esposos estão na tela, né? Estão em sites pornográficos. E aí, queridos, quando você vai conversar, eles falam o seguinte: eu tenho esse vício desde a minha adolescência. Então, é muito mais comum do que pensamos. É problemático. Você precisa pedir ajuda, porque ele é tão viciante, ele é tão prejudicial quanto qualquer outro vício, entendeu? E pode levar à depressão, porque ela começa a pensar no sexo egoísta também, ela começa a viver um sexo na sua mentalidade exaustivo e egoísta, e ela começa a não saber mais dar prazer a quem ela ama, tá? Pastor Silas Malafaia uma vez contou uma história de um homem que usava tanto filme pornográfico na sua relação com a esposa, que ela começou a ter desejos homossexuais, porque eram os filmes pornográficos que eles assistiam. Então você abre a janela do inferno dentro da sua casa quando você faz isso. Mas eu queria te convidar à cura. Peça ao Senhor para te curar. É possível a cura. Peça ajuda a líderes, peça ajuda a pastores, ajuda a palavra de Deus, mas saia dessa vida de pornografia. Ela causa danos morais, físicos e espirituais em você.
Bom, nós estamos chegando ao Dia dos Namorados e eu queria fazer uma pergunta em relação... Deixa eu só ler um texto com relação ao que a Néia falou. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 30, diz assim: ora, não levou Deus em conta o tempo da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Quando ela fala de arrependimento, querido, de repente você é crente há não sei quantos anos, é viciado em pornografia, mas não sabia que era pecado. Eu quero entender assim, que você não sabia. Então quero entender que era um tempo de ignorância na tua vida. Então quero convidar você, em nome de Jesus, a se arrepender. Foi o que eu falei no domingo na mensagem. Não adianta você saber o que fazer, você precisa se arrepender e voltar os caminhos do Senhor. Fala: Deus, eu me arrependo de todos os anos que hoje eu aprendi que é errado. Eliane, pode voltar a pergunta do namorado, desculpa. Bom, nós estamos chegando ao Dia dos Namorados e essa semana eu estava lendo lá uma declaração de amor no Facebook, até do seu Carlos, da dona Glorinha, que completaram 53 anos de casado. Aqui nós temos 2 casais com 22 anos de casado e 24, né? Não, 27, 29 anos de casados. Então, a minha pergunta é a seguinte: como namorar após 29 anos de casamento? Gente, é maravilhoso. Confesso que é muito melhor do que o início, né? Porque a gente já se conhece, a gente já sabe como agradar um ao outro, né? Eu lembro que qual era o meu maior medo quando eu estava prestes a casar? Fala aí para Vitória, tá, Vitória? Ó, meu maior medo quando eu estava para me casar era assim: quando eu chegar a 10 anos de casado, será que eu vou saber fazer coisas diferentes para o meu marido? Será que eu vou saber namorar, né? De uma maneira dinâmica? Queridos, lá vai 29 anos, né? E aí é maravilhoso, sabe? O segredo procure agradar. Você sabe o que seu marido gosta. Você sabe, né? Quando eu falo pro pastor João assim: amor, me surpreenda, ele paralisa, tá, gente? Ó. Mas por isso a gente tem que ir com uma outra estratégia. Mas interessante, por que eu acho engraçado isso? Porque gera nele uma ansiedade de querer me agradar. Hoje, aos 29 anos de casado. Entende isso? Quando está chegando o Dia dos Namorados, eu fico atônita: por que eu vou fazer para agradar o meu marido? Mas a gente começa a vasculhar as coisas, procura ver com o Ministério de Casais o que a gente vai fazer, né? O que a gente pode fazer? E aí recebe dicas. E é possível você ter 20, 30, 40 anos e ainda assim surpreender quem você ama, em todos os sentidos. É possível, é maravilhoso. Quer saber? É melhor do que o início. É isso. Quando a gente fala que é possível, parece que está tão desgastado o negócio. Não, gente, ainda é possível. Não, ainda é possível não. Eu quero até trocar. Tem que ser possível. É real, é normal isso. É normal isso. É anormal lá para fora, querido. Infelizmente hoje, dentro das igrejas, no nosso meio cristão, as pessoas têm se pautado pelo mundo. Nós somos guiados pelo mundo. Então, porque fulano teve 3, 4, 5 esposas, eu também quero ter. Não, que não pode, você não tem que ter. Mas fulano pode, fulano é filho do capeta, é filho do diabo, ele está condenado. Você não. Então, meu irmão, se paute na palavra, né? Se paute na palavra, né? Eu lembro de quando Isaac recebeu a notícia da morte da sua mãe. A Bíblia diz que ele pegou a sua mulher e foi para a tenda, filho, e quebrou tudo, entendeu? Ele se alegrou. E olha, já estavam lá na frente, já não era mais mocinho não. Então, meu irmão, você precisa entender e fazer, querido. Deixa eu fazer um ressalvo aqui. Fazer com que a tua esposa seja sua namorada. Se você pensa só em você se produz todo, né? E vai deixando a pobre coitada do lado. Então ela vai naturalmente, né, virando um monstrinho. E você não gosta de monstrinho. Então o que você precisa fazer? Precisa valorizar. Se não me falha a memória, acho que a Cláudia Duarte diz que mulher boa é mulher cara. E ele está querendo dizer o seguinte: cara, você tem que gastar um dinheiro.
com ela. Você tem que investir. Se você vê que a calça dela não está legal, pô, dá uma calça presente para ela. Vê que o cabelo não está, o cabelo também assim, né? Negociado, né? Eu vou pagar um salãozinho para você, dá para ela lá. E se você não quiser ser direto, vá lá no salão e fala que ganhou e leva para o salão, dá um jeito nela. Mas aí é contigo. Então faça com que a tua esposa continue sempre sendo a sua amada. Amém? Mulher adora comer fora também, né, pastor? Mulher gosta muito. Tem que nessa pandemia, como é que a gente faz? Está tudo fechado. Simples, irmão. Liga lá pro Paulinho, pede uma quentinha, come uma quentinha com a tua esposa também. Tem muito jeito de agradar a mulher, irmão. A gente só tem que estar ligado, né? Paulinho, essa hora tá gostando. E comendo aquela comida japonesa que ela gosta, faz aquela mesa, né? Se ela está trabalhando, faz aquela mesa, espera. Se não, vai para a cozinha, prepara alguma coisa para ela. Tem 1 milhão de maneiras de fazer a mulher se apaixonar cada dia mais por você. Eu estava aqui pensando um pouco, essa pergunta até é bem pertinente que eu vou fazer, porque a gente tem tantos pós e contra na vida, e uma coisa é a realidade que eu vivo na minha casa, outra coisa é a realidade que vocês vivem na casa de vocês, mas a gente sabe que muitas pessoas passam por problemas, e como a gente falou no início, às vezes não sabe nem como resolver esses problemas. E existe uma pergunta que eu queria que vocês esclarecessem ela, é a respeito do seguinte: a mágoa, ela pode gerar problemas para o casal na hora do quarto, na hora do sexo? Se sim, como se resolver isso? Pois é, normalmente o problema do quarto não é gerado no quarto, ele é fora. Então, assim, com certeza, lembra que eu falei lá atrás que o bom sexo ele acontece por conta da nossa entrega, não é isso? A pessoa que tem mágoa, ressentimento com o seu cônjuge, está irado, que está com dores na alma relacionada ao seu cônjuge, ela não vai fazer essa entrega, não vai ser bom. Por isso que a Bíblia fala sobre deixar o sol se pôr sobre a sua ira. Concorda? Você precisa resolver isso, né? Você precisa resolver questões para que haja uma entrega. Então, queridos, tá com dor na alma, tá com mágoa, tá com ressentimento, vamos tratar isso, né? A gente vai depois falar um pouquinho sobre adultério, eu acredito que dê tempo, não sei. Muitas vezes nós aceitamos a reconciliação, não é isso? Quero de volta, vou viver junto, mas não libero perdão, tem a mágoa, tem o ressentimento. Eu quero dizer algo para você: o sexo nunca mais será o mesmo se não houver cura, né? Precisa haver cura, precisa liberar perdão para que haja uma entrega novamente, para que haja uma intimidade verdadeira. Então, Davi, a mágoa atrapalha sim, a mágoa tem feito com que muitos casais vivam uma vida infernal em 4 paredes, infernal dentro do seu quarto. Resolva isso e seja plena, seja pleno, sejam felizes. Quando a gente tira a mágoa e o ressentimento, somos curados, podemos viver o sexo pleno novamente, ok? Uma outra pergunta que nós temos aqui é a seguinte: Pastor João, aonde começa o pecado sexual? Oxe, aonde começa o pecado sexual? Querido, o pecado sexual ele começa no olhar, ele começa no olho. Porque quando a gente fala de adultério no Antigo Testamento, o adultério ele era configurado quando se pegava as pessoas, segundo Levítico, é o casal, em flagrante adultério. Então pegou em flagrante adultério, tinha punição para os dois deveriam ser apedrejados segundo a lei lá de Levítico. Quando o advento da nova aliança, do Novo Testamento, o Senhor falou assim: olha, era assim lá atrás, agora eu quero dizer para você o seguinte: se você olhar com intenção impura, né, você já pecou. Então a imoralidade sexual ela começa já no olhar. Quando a mulher olha com intenção, com segundas intenções. Porque, queridos, entenda uma coisa: você olhar para uma mulher e admirá-la, que mulher bonita, é uma coisa.
Agora, quando você falar assim, ela lá em casa, acabou. E vice-versa, tá? A mulher fala a mesma coisa para o homem, acabou. O pecado está aí. E se você não falar a mesma coisa, você formula aqui na tua mente e aí vai para o coração, o pecado já está aí. Aí começa então toda a impureza sexual. Mateus 15:19 fala também, pastor, um pouco sobre isso, é até pertinente também, porque o evangelista Mateus ele diz o seguinte: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Muito bem colocado aqui também, né? Verdade. Para a pergunta da Eliane, né? É porque procede do coração, não adianta. Todo mal sai dali. Se você tem que guardar alguma coisa, se tem de guardar algo, guarda teu coração. Guarda, é dali que procede. É dali que procede os desígnios da vida. Dali que procede. E aí Mateus vai corroborar dizendo justamente isso. É ali que vai nascer a lascívia, é ali que vai nascer a prostituição, é ali que vai nascer o homicídio. E nós sabemos que o coração, querido, no nosso entendimento, é o centro das emoções. Então é dali que procede todas as coisas. Então o mal vai sair do coração. Isso é bem bacana, Davi, pelo seguinte: quantas pessoas não usam o termo assim, eu estou sentindo no meu coração, né? Eu preciso. Cuidado, o enganoso é o coração, né? O direcionador para o cristão é isso aqui. A palavra de Deus. Cuidado com o seu coração. A Bíblia nos alerta com o nosso coração. Ele é enganoso. A palavra de Deus é o nosso maior direcionador. E nós estamos recebendo algumas perguntas, tem alguns questionamentos de alguns irmãos. Daqui a pouco a gente vai estar falando a respeito do que vocês estão perguntando. E nós recebemos uma pergunta muito legal e eu gostaria de estar repassando. Qual o propósito do sexo, pastor? Muito boa. O propósito do sexo, querido, na verdade, eu já até respondi essa pergunta no início, né? Não, respondi do propósito do sexo logo depois. Aqui a pessoa coloca 3 propósitos. Ela descreve sobre formação de família, o casamento em si, e fala do prazer do cônjuge. É isso aí, foi isso que eu respondi, né? Então, a formação de família, a criação de filhos, a formação de filhos. E é bom a gente ressaltar que quando o Senhor, e aí já vai... é algo que de repente você nem vai querer ouvir, mas quando o Senhor determina o homem ser fecundo, multiplicar e encher a terra, Ele está dizendo o seguinte: olha, vocês, é um chamamento, que eu até falei no início, é um chamamento. Ele designa que nós tenhamos prazer, uma entrega e para a procriação também. Algumas religiões, e se você pensa assim, fique à vontade, acham que o sexo é só para procriação. Faça o sexo, tem filho e tal. Queridos, os filhos são bênçãos, só me só dizer que eles são flechas na mão do guerreiro. Mas também a palavra de Deus vai dizer que os nossos filhos precisam saber o caminho que eles devem andar, e nós somos responsáveis por isso. E aí Provérbios vai dizer para nós também que o sexo ele serve também para o prazer. Logo, eu separei, deixa eu ler aqui para vocês, eu tinha até separado já aqui, Provérbios capítulo 5, e deixa eu ver onde que está. O verso 18, ele é tudo muito interessante. Depois nós queremos ler quando estiver chegando mais para o finalzinho, porque ele responde um monte de perguntas de uma vez só. Mas o verso 18 e 19 diz assim: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Ou seja, ela é a pessoa que você tem que ter prazer. Corça de amores e gazela graciosa, saciem-te os teus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as tuas carícias. Aqui está falando de relação sexual, cara. Então serve para formar família, serve para ter filhos e serve para o prazer. Basicamente são essas 3. Nós temos um comentário aqui de alguém que está dizendo assim: mulher igual a fogueira, tem que começar a soprar cedo para a noite estar uma fogueira. Foi o comentário que nós fizemos logo atrás, dizendo sobre o livro O Sexo Começa na Cozinha. Deixa eu falar uma coisa, tem marido que está com as bochechas tudo doendo
soprar, mas a mulher também não ajuda. Parece que a lenha tá molhada. Mulher, deixa ser soprada também, gente. Senão mas tem aqueles também funciona, que né? fala, mas não sopra nada, né, velho? Também, né? Ele diz que sopra, mas não sopra nada. Ele fala que sopra, o negócio dele Voltando ao comentário anterior, né, que o pastor estava falando, né, do sexo para prazer e para filhos, né? Para as duas coisas, Deus deu ferramentas, Deus deu situações. Por exemplo, o órgão reprodutor da mulher, ele é perfeito para gerar e para ter filhos. Mas Deus também permitiu que tivéssemos toda uma situação, regiões erógenas para que tivéssemos prazer. Deus é perfeito. Então, quando ele cita isso na Bíblia, que é para ter filhos, mas é para dar prazer, a prova disso é quando você toca o seu corpo e você sabe que partes do seu corpo, áreas erógenas que você tem exclusiva função te dar prazer a quem você ama. Interessante isso. Então, a Bíblia responde e você consegue visualizar isso claramente. A nossa dica é para os casais para que eles pensem no sexo não só como um ato lá finalizado, mas como uma situação diária de romantismo, de excelência. Nós, as mulheres, nós somos mais sensíveis, nós gostamos de ser acariciada. Já disse o Cláudio Duarte, né, que a mulher precisa ouvir e o marido precisa ver. Então, assim, nós gostamos de palavras, de gestos, de ações, e isso gera em nós uma expectativa que pode lá dar muito resultado, né, maridos? Então é muito importante que a gente tenha em mente isso. Essa colocação que foi aqui dessa pessoa que está nos assistindo, do Antônio Carlos Portugal, ele realmente falou de algo que é do nosso conhecimento. E nós queremos dizer, maridos, não desista, porque às vezes o marido vai lá, bota um gravetinho, risca um fósforo e mete o pé. E tá achando que vai virar fogueira sozinha. Então não é assim não, hein, maridos? Tem que trabalhar. Isso é muito interessante, porque realmente a mulher gosta muito de ouvir a coisa certa, na hora certa, né? A gente sabe, né? Nós somos homens e sabemos que para se conquistar uma mulher, né, não basta muitas coisas, e sim poucas palavras, e palavras benditas. E os homens, como a Eliane colocou, é em cima daquilo que se vê. O homem vai muito pelo que ele está vendo. E eu vejo um grande perigo aqui, pastor Inéia, e eu quero sugerir essa pergunta por minha conta, né, porque isso já tem bastante tempo atrás, acho que 2, 3 anos atrás, num congresso, um rapaz chegou e veio me fazer uma pergunta a respeito de sensualidade. E o homem, ele é atraído pelo que ele vê. Eu gosto que a minha esposa ande bem arrumada, tal, porém, uma sensualidade excessiva, né, já cria-se um problema. Pelo menos no meu ponto de vista, né, é gerado assim. E a pergunta desse rapaz para mim foi o seguinte: Davi, a minha esposa conversando comigo porque ela quer muito colocar um piercing no umbigo. É pecado? Tem como eu procurar na Bíblia e mostrar para ela que isso é pecado? Eu falei: irmão, primeira coisa, você é contra? Aí ele falou assim: não é que eu sou contra, mas eu fico com medo de estar compartilhando com ela algo errado, né? Então eu penso o seguinte: se você coloca algo dessa forma, né, eu respondendo para ele, se não for para mostrar, para que coloca? A intenção então é de sensualizar. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, porque, se não me engano, o apóstolo Paulo, na primeira carta dele aos Coríntios, capítulo 6, ele fala a respeito da sensualidade, né? Paulo vai dizer que nós somos templo do Espírito Santo. Aí quando alguém fala assim: não, eu vou botar um pezinho para adornar o templo do Espírito Santo. Não precisa, filho. Não queira inventar coisas que não existem na Bíblia, tá? Quando uma mulher, ela quer colocar um piercing no umbigo, e aí me vem uma pergunta: para quem que ela quer mostrar esse negócio? Ah, amor, é para você, amor, eu quero mostrar. E ele vai falar assim: então para mim não precisa. Ou a gente bota aquele tira e sai, e a gente de noite coloca. Porque quando eu quero, se eu faço uma coisa, eu quero mostrar. Quando eu compro um carro novo, eu quero mostrar. As mulheres, quando compram uma roupa nova, querem mostrar.
É ou não é? Ninguém compra roupa nova e joga no fundo do armário, né? Apesar que tem um monte de mulher que tem um monte de roupa que não usa, mas isso é outra coisa, outro detalhe. Então, quando eu faço algo, eu fiz uma tatuagem. Para que alguém faz uma tatuagem, querido, na sua região íntima? É para mostrar para alguém. A mulher quer colocar um piercing, a mulher cristã quer colocar um piercing no umbigo, ela quer mostrar isso para quem? Isso chama-se lascívia e é pecado. Provocar desejo sexual em alguém, seja com piercing, seja com roupa, e nós temos que vigiar, mulheres e homens, com as nossas roupas que nós colocamos, para não provocar desejo sexual na pessoa que não é a tua pessoa. Isso é pecado, chama-se lascívia. Bom, antes de passarmos a palavra para o pastor João, para ele fazer as considerações finais, eu não sei se o Davi tem algumas perguntas, nós já estamos quase uma hora aqui, nós temos duas. A gente tem duas perguntas aqui, uma não é nem tanto uma pergunta, né, mas uma colocação interessante, né, que é do nosso irmão Fagner, né, Fagner lá de Guapir, nosso irmão, enfermeiro, né, Fagner, abraço, Deus saudade, abençoe. Ele diz o seguinte: estou no ápice do relacionamento, só preciso e quero casar, e peço orientação e acompanhamento de vocês. Falta isso para a minha vida ficar diante de Deus de forma correta. Então, de que forma, pastor, né, a gente pode estar orientando ele? É lógico que acompanhamento, já diz tudo, é acompanhar, estar junto, né? Mas aqui agora uma orientação para ele que está aí nesse sonho. O que vocês dizem? Bom, Fagner é um amado do nosso coração, né? E ele, como ele diz, está no ápice do seu casamento, da sua relação, né, do seu relacionamento. E ele fala: como eu preciso casar para acertar minha vida, não é isso? Agora, como fazer para casar? É só casar. Simples. Você vai no cartório, simples assim. Decisão. A palavra certa é essa. Decisão. Foi, casou, glória a Deus. Convida a gente para a festa. Está entendendo? Porque ele fala: pastor, mas é tão difícil, Tem uma irmã que ela falou: pastor, o maior desejo da minha vida é me casar. Ela está na igreja, o marido não. Então são amaziados, ela se converteu, eu acompanhei, fiz o discipulado e tal. E ela falou: meu maior desejo é me casar. E ela um dia chegou frustrada, meu marido falou que nunca vai casar comigo, nunca. E eu falei: filha, vamos orar, vamos continuar orando. E um dia, eu lembro que foi na escola dominical, ela veio saltitando: pastor, tem uma coisa. Eu falei: o que foi? Eu não lembrava mais aquilo. Meu marido falou que vai casar, ele vai casar comigo, né? O casamento já tinha sido marcado, agora não sei com Covid, não sei o que aconteceu, mas deve ter casado, porque é em junho agora, vai casar. Então, não desista, querido, determine isso na sua vida. Fagner, em nome de Jesus, é só você diz o seguinte: nós vamos marcar a data do nosso casamento, primeira data agora. Lógico, você vai precisar de uma bênção pastoral, amém? Então você vai fazer um churrasco, amém? Davi concorda comigo que ele vai no cartório, vai casar, vai fazer um churrasco para nós. E nós vamos lá, querido, eu vou celebrar então a cerimônia de vocês cristã, né? Brincadeira, Fagner, o que você precisa, é o que a Helena falou: decisão. Eu vou fazer, amém? N casais chegaram para nós. Esse ano passado nós fizemos um casamento coletivo fantástico. Então, N casais nós levamos ao casamento, conduzimos ao casamento. Eles estão quites com o Senhor, com a palavra, e isso graças ao bom Deus. Exatamente, só para concluir isso, Fagner, você precisa colocar no seu coração que é desejo de Deus isso para a sua vida, né, gente? É agradar a Deus, agrada ao Senhor quem te deu essa esposa maravilhosa, agrada a esse Deus, vai lá, fala: Deus, vamos lá selar o nosso matrimônio conforme manda a sua palavra. Não tem dinheiro para fazer festa? Tem Covid aí na área? Chame o pastor abençoe a nossa vida, dê a bênção e amém, irmão. Cartório e bênção pastoral, casados para sempre, em nome de Jesus, amém? Nós costumamos dizer, Fagner, que o grande desafio desse mundo em que nós vivemos, essa atualidade, não é casar, é permanecer casado. Porque para permanecer casado, nós precisamos todos os dias recomeçar.
Entender que não sou mais eu, agora somos nós. Esse é o grande desafio. Nós temos uma pergunta aqui do Vinícius Fidelis, que já foi respondida. Vinícius, eu não sei se você entrou depois, mas nós queremos ler a sua pergunta e já respondê-la, porque o pastor e a Sidneia já responderam. Como lidar com as intimidades do sexo entre quatro paredes? Tudo é válido? Não. Não é tudo válido. A resposta da Sidneia foi uma resposta belíssima. Se o Senhor Deus, Ele está fora das quatro paredes, Ele também tem que estar dentro das quatro paredes. Eu quero voltar ao Fagner aqui, eu estava vendo um texto também, não sabia onde estava, achei aqui, Salmo 37, o Fagner, Salmos 37, verso 4, diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Então, agrada-te do Senhor. Amém? Agrada-se nele, agrade a Ele, Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Amém? Vinícius, a palavra de Deus diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então essa coisa, se entre quatro paredes tudo é válido ou não, foi muito bem colocado por João, porque às vezes é uma armadilha, é uma artimanha que a gente acaba caindo, porque a maioria das pessoas, talvez 90% das pessoas pensam assim: é claro que a intimidade é minha, é da minha esposa, e lá dentro a gente faz o que quer. Será? Então o apóstolo Paulo, ele é bem sábio quando ele coloca essas palavras: tudo me é lícito, mas nem tudo me edifica, né? Nem tudo me convém. Então por isso que a gente prefere, né, dizer aqui que nem tudo é válido entre quatro paredes, né? Mas aquilo que é agradável, aquilo que vai fazer a tua esposa se sentir bem, você se sentir bem, vocês saírem sem a consciência pesada do leito, amém? Deus abençoe vocês, porque Ele criou o casamento, né, por prazer. Que horas são, gente? Eu tô sem relógio aqui, vai faltando a gente aí. 20 para as 9. Ah, 20 para as 9 ainda? Temos tempo. Gente, ainda dá tempo, vamos mandar mais perguntas aí. Ainda Ok, tem 20 deixa eu ler, como eu prometi para os irmãos. Eu prometi para vocês que vou ler o texto de Provérbios capítulo 5, né? Se você quiser abrir Provérbios capítulo 5, eu vou ler e aí nós vamos fazer alguns destaques nele, que vai responder um bocado de perguntas que já foram respondidas, mas vamos ler. Diz assim: advertência contra a lascívia. Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência, inclina os ouvidos, para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento, porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Presta atenção, tá? Ó, mulher adúltera aí, aquela vozinha mansa de mel, abre o olho. Mas o fim dela é amargoso, como o absinto. Absinto é uma mistura, querido, amarga, terrivelmente amarga. Absinto, agudo como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem-na ao inferno. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não o sabe. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e não te desvies da palavra da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa, para que não deis a outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis. Não troque a tua esposa por outra mulher. É o que está dizendo aqui. Para que, verso 10, para que dos teus bens não te fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia. Está dizendo o seguinte: na hora de dividir os bens, vai aparecer filho de tudo quanto é lado querendo. Ele era meu pai, herança. Não, ele era meu marido, vive comigo 20 anos, está aqui, ó, prova. E aí tem outro. Isso acontece demais. Então, está tudo na palavra, está tudo aí. 11, e gemas no fim de sua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas: como aborreci o ensino, e desprezou o meu coração a disciplina, e não escutei a voz do que me ensinavam, nem a meus mestres inclinei os ouvidos. Quase que me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação.
Bebe a água da tua própria cisterna. Presta atenção, traduz aí, irmão. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Bebe da tua esposa. O teu poço é a tua casa, é a tua esposa. Derrama-se-iam por fora as tuas fontes, e pelas graças os ribeiros de águas. Sejam para ti somente, e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Corça de amores e gazela graciosa. Sacie-te os seus seios em todo o tempo, e embriaga-te sempre com as suas carícias. Porque, filho meu, andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de outra? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele considera todas as suas veredas. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina, e pela sua muita loucura perdido cambaleia. E dá uma desgraça isso aqui. É uma desgraça, está escrito. Eu estou falando aqui do rei Salomão, o homem mais sábio do mundo, que procurou sabedoria, pediu sabedoria a Deus e entendeu tudo isso aqui. Se eu tenho um conselho de um homem como esse, que viveu, era um homem que tinha 800 mulheres, 1000 mulheres, 800 mulheres, mais 200 concubinas. Era um homem que sabia o que estava falando. E ele diz: olha, não troque a tua casa por uma casa de outra. Não divide aquilo que você granjeou, aquilo que você conquistou durante toda a vida. Não divida em herança com filho nenhum. Busque dentro da tua cisterna, da tua casa. Use ali, presta atenção. Cadê? Verso 19: sacie-te os teus seios em todo o tempo, embriaga-te sempre com as suas carícias. Está falando da tua esposa, está falando do teu esposo. Não é ninguém para fora. Ah, mas eu resolvi, eu quero fazer. Sem problema, você pode fazer. Está lá embaixo. Ele morrerá pela falta de disciplina, e pela sua muita loucura perdido cambaleia. Ele vai ficar largado. E é a história de muita gente por aí. Aqui, querido, responde-se muitas perguntas. Muitas perguntas. A tua esposa é a mulher que Deus preparou para você. A tua casa, os teus filhos, é o teu manancial, é de onde você tem que beber, é onde você tem que tirar prazer. Queridos, eu falei na última live que nós fizemos, que a quarentena para muita gente está sendo um tormento ficar em casa. O índice de divórcio aumentou, eu não sei quantos por cento, mas aumentou para chuchu. Porque a mulher não aguenta o homem dentro de casa, o homem não aguenta a mulher dentro de casa. E querido, para mim é uma bênção ficar na minha casa. Uma bênção. Ficar com a minha filha, ficar com a minha esposa. Eu tenho uma sogra em casa, filho. Eu tenho uma sogra que está lá com a gente. Uma bênção também na minha vida. Uma bênção. E eu amo estar em casa, que para mim não é esforço nenhum. Porque ali está o meu manancial. Ali tudo que eu amo, tudo que eu mais amo está ali. Deus, casamento, família e sogra. Pastor, eu sinceramente também aqui nesse texto aqui de Salomão, eu pegando aqui a carona na leitura do Senhor, eu me apeguei aqui nos versos 15, 16 e 17, que diz: bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. E como o Senhor colocou, ou seja, bebe da tua esposa. Ela é a tua cisterna, ela é o teu poço. No 16 ele diz: derramar-se-iam por fora as tuas fontes, e pelas praças os ribeiros de águas. Sejam para ti somente, não para estranhos contigo. Ou seja, ela é só para você. A gente tem que aprender a cuidar. Eu tenho que aprender a cuidar do meu poço, da minha cisterna, tratar dela. Por que eu vou permitir que entre uma rachadura e essa água que eu me alimento se esvai pelos ribeiros afora, deixando com que outros bebam? Ou seja, é por isso que se dá os divórcios, porque quantos maridos, quantas esposas não cuidam ali daquilo que Deus te deu, e deixa se esvair pelas mãos e vai cair nos braços dos estranhos, Isso é muito triste.
E no mesmo tempo ele nos deixa aqui, cara, bebe da tua própria cisterna e da corrente do teu corpo, ela é tua. Eu fiz ela para você honrar, para você cuidar, para você tratar, e ele nos dá todas as diretrizes de como nós devemos proceder dentro do nosso âmbito conjugal. Isso é muito profundo, muito interessante. E tem uma interpretação para 17: sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. Querido, isso aqui, se você parar para estudar, isso abre a tua mente de uma maneira fantástica. Uma mulher chegou para o pastor e falou: pastor, o meu marido permite que eu faça sexo com outros homens, só que tem que ser na frente dele. Isto não é traição. E o pastor falou assim: realmente não é traição, mas é adultério, porque o princípio bíblico, querido, é imutável. Não é traição porque ele sabe, ele não está traindo, isso é uma verdade, mas é adultério, e a Bíblia condena o adultério. Apocalipse 21:8 vai dizer que os adúlteros não herdarão o reino. Então não abra brecha, querido. É isso que ele está fazendo. Ele não traga ninguém para estar contigo. Olha só: sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. Não tem que ter ninguém contigo, não tem que ninguém contigo, é você e ela. E o contigo aí, querido, entra para filme, entra para outras coisas também que nós já tratamos. Bom, nós estamos chegando assim ao final desse momento, um momento tão especial, né? Tão gostoso estar aqui, gente. A hora passa que a gente não está nem sentindo. Mas a nossa dica hoje, para a gente finalizar essa questão da intimidade sexual, é dizer o seguinte: esposas, amem os maridos de vocês, amem seus maridos. Se entreguem aos seus maridos, acariciem seus maridos. O corpo do seu marido, ele é seu, o seu corpo é dele. Usufrua daquilo que Deus deu para vocês. Existe às vezes um tabu e fala assim: mas eu não posso fazer isso, eu não posso. Gente, se você não está indo contra a palavra de Deus, você pode. Então o seu marido, o meu marido, ele é um presente de Deus para mim, para me saciar nessa área, assim como eu sou para a vida dele. Então falar de intimidade conjugal é com liberdade mesmo que a palavra de Deus nos garante. É com essa liberdade de Provérbios, é com o livro de Cantares inteiro, tem ali um manual ali, a receitinha do bolo. Então assim, a gente está andando para trás se a gente quiser, porque a gente pode deixar o nosso marido satisfeito. Já viu quando você passa, minha irmã, em frente a um restaurante, o melhor restaurante da cidade, mas você acabou de fazer uma belíssima refeição? Você vai olhar para aquele restaurante e vai falar o quê? Pode até ser legal, mas eu estou super satisfeito. Então é assim que deve ser o seu relacionamento. Sustente o seu marido, sustente essa área na vida dele, para quando ele sair dali e o inferno tentar contra a vida dele nessa área, ele possa estar satisfeito, estar abastecido nessa área. Sabe por quê? Porque ele pode até olhar, porque nós não somos cegos, nós somos pessoas que enxergamos. Então, igual o pastor João disse, eu posso olhar, eu sei o que é bonito e o que é feio, mas eu não vou desejar aquilo, porque eu estou satisfeito nessa área. Eu queria assim, pode falar. Eu queria assim, dar uma palavra, né, em relação a, como a Eliane falou, sustente o seu marido nessa área, isso é tão importante. A gente vem de uma criação, né, a Eliane também, de que a nossa casa, os móveis, a arrumação, a limpeza é muito mais importante do que tudo. E aí, queridos, nós ficamos esgotadas, fadigadas, cansadas, e quando nós temos que cumprir esse papel que é muito importante, nós não temos forças e vigor muitas vezes. Então é preciso não ser desmarzelada, não ser porca, né? Não estou mandando ninguém largar o serviço da casa aí, mas nós precisamos ter prudência. Eu preciso cuidar do meu serviço, mas eu preciso deixar forças, vigor, para eu sustentar meu marido nessa área. Eu preciso disso, e ele precisa disso também, né? Então é muito importante que a gente pense nisso. Valorizar esse momento de estar juntos, de se fazer essa entrega, né? Outra coisa que eu queria falar rapidamente também é quanto aos filhos. Eu não posso fechar esse momento sem falar sobre isso. Filhos não têm que dormir nas suas
sua cama no seu quarto. O seu quarto, a sua cama é de vocês dois, para que se amem, se entreguem mutuamente. Filhos na cama, no leito de vocês, durante a noite, atrapalha, priva marido e mulher de um prazer, de uma entrega, porque existe a preocupação, não é isso? Eu não podia fechar essa live sem falar sobre isso, porque isso tem sido problema para muitos casais que têm priorizado filhos e não têm priorizado o ato conjugal. Eu queria também, rapidamente, eu me lembro de um dia que meu marido foi para uma reunião de oração. E ele chegou em casa muito feliz, e ele falou assim: amor, nós fizemos um acordo lá, e nós vamos entrar em jejum, claro que se você permitir. Será alguns dias de jejum, subiremos ao monte, estaremos orando por esses motivos. Ele achou, né? Amor, o que você acha? Ele me perguntou. Você me libera para estar fazendo esse jejum? Porque aí a gente deveria estar se abstendo por alguns momentos pela oração. Eu falei: não, eu não te libero. Ele tomou um susto. Sério? Não, eu não te libero. Eu não quero abrir mão desse momento contigo nesses dias, não. Tipo, tô te querendo muito. E aí ele ficou surpreso. Depois a gente até fez esse período de oração, esse tempo a gente fez de oração, mas naquele período eu não gostaria, entendeu? Então a gente entrou em acordo para isso. É importante eu estar alimentada nessa área quanto meu marido. Valorize o ato conjugal. Eu ouvi certa vez uma pessoa que eu gostava muito falando para a esposa assim: olha só, você é muito minha amiga, você é fera na cozinha, mas o casamento não é só a cozinha. Isso me trouxe uma angústia, uma tristeza, mas era uma realidade da vida deles. Às vezes nós somos maravilhosas cozinheiras, mas deixamos o nosso marido passar fome nessa área. Não podemos. Precisamos ser mulheres sábias, mulheres que edificam, mulheres que constroem, não desconstroem, não são tolas, tá bom? É uma dica para você, #fica a dica. O casamento é no quarto, na sala, na cozinha, todos os cômodos da sua casa. Amém. Para o pastor encerrar, eu quero só deixar aqui alguns anúncios e responder também uma pergunta do Fagner, que eu até li ali. Ele perguntou: vocês têm alguma coisa programada para o Dia dos Namorados? Infelizmente, Fábio, nós tínhamos sim, mas por conta aí dessa pandemia, desse lockdown aqui em Teresópolis, CPF, nós não podemos fazer. A gente ia fazer um grande jantar, João, que foi uma bênção, meu amor, ano passado, ali no Espaço Plaza. Iríamos repetir esse ano, mas nem tudo está perdido, porque nós vamos nos comprometer de fazer esse jantar assim que tudo normalizar. Se normalizar em setembro, nós iremos nos programar para fazer em setembro, se não em outubro, novembro, tá bom? Vai acontecer, e vai ser para você casal, casado, você que está namorando, vai poder participar com a gente. Aguarde que a gente vai estar passando mais detalhes para vocês. E também, algumas pessoas têm me perguntado: e quanto ao congresso? Vai acontecer? Não vai acontecer? Irmãos, vai acontecer sim, em nome de Jesus. Nós estamos esperançosos, porque sabemos que esse congresso é algo que veio do céu para o nosso coração, é projeto de Deus, nós temos acompanhado casamentos, famílias sendo restauradas. Isso é maravilhoso demais, então a gente não pode abrir mão disso. Então vai acontecer sim, a gente está a todo vapor, ainda temos algumas vagas, fechamos o hotel todo, mas ainda temos algumas vagas. Mas o importante é saber, vai acontecer, amém? E caso você queira participar, só fazer um contato com a gente, que a gente passa maiores detalhes para vocês. 10 anos de congresso, hein, irmão? Amém. Querido, nesses 10 anos de congresso, o ministério ele quis nos surpreender. E de fato estivemos lá no hotel e, queridos, vai ser maravilhoso, vai ser top. Nós vamos ter uma praia só para nós.
Vai ser uma ilha só para nós. Querido, vai ser muito bom, vai ser muito bom, né? E seria muito bom que você estivesse conosco, né? Quando Davi fala que tem vaga, porque é muito grande o espaço lá, então nós temos algumas vagas ainda. Então entre em contato conosco. Glória a Deus. Estamos chegando ao final, então, queridos, mais esta live falando de família. Eu sei que você tem muitas perguntas aí que você gostaria de fazer, de repente você tem medo de fazer, porque o seu nome seria exposto, mas, queridos, está tudo na Bíblia. Manda um zap para mim ou para nós, pastor, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, aonde que está? Querendo a gente falar tudinho, pode ficar tranquilo. Pastor, para encerrar, a gente pode ir num motel? Olha aí, a gente já poderia começar novamente, né? Não pode ir para motel. Não pode ir para motel, tá? Porque motel é um lugar, querido, onde as pessoas vão geralmente para se prostituírem, para adulterar, tudo escondido, leito cheio de mácula, e a Bíblia diz que o nosso leito tem que ser sem mácula, sem mancha. Então não. Pastor, você já foi? Se você perguntasse para mim, já fomos no início do nosso casamento, nós fomos, e uma única vez, e veio tanto no meu coração quanto nela um arrependimento tremendo. Então fica a dica para você, vê aí quanto que custa um bom hotel, um bom dinheiro, guarda o valor e leva a sua esposa para passar um fim de semana em uma pousada, em um hotel fazenda, deixa as crianças com a sogra, vai só vocês dois, querido, lá, meu amigo, aí já era. Aluga uma casa maravilhosa em Cabo Frio, irmão, vai só com a sua esposa. Usa, quando a tua esposa falar assim, me surpreenda, faz isso. Fica a dica. Faz isso, amém? Então, queridos, foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Esse vídeo estará sendo postado também lá no YouTube logo depois, então a gente precisa que você vá lá, que curta, que você se inscreva lá no canal da nossa igreja, Igreja Presbiteriana Monte Moriá, para que a gente possa fazer as transmissões também ao vivo, né, pelo YouTube. Tá? E contamos com você, e divulgue, querido, divulgue. E se você tem alguma sugestão para fazer para nós, pastor, a gente gostaria de ouvir uma live de vocês em termos de família, falando só de filhos, falando só pré-casamento. Querido, tem vários assuntos aí que a gente pode, que nós podemos nos reunir para falar para você, ok? Mas Deus te abençoe. Amém. Nós vamos orar. Pastor, lembrando também, né, que o nosso ministério ainda está faltando aqui o Igor e a Karina, né, o André e a Cláudia. A gente quer deixar o nosso abraço, o nosso beijo, agradecer pelo apoio de vocês, né? Somos fechamento para a honra e glória do Senhor. Sintam-se abraçados, e da próxima vez, quem sabe não um dos dois casais aqui. Verdade. Amém? É porque nós temos uma diretoria, né? Uma composição do ministério, que são os casais que o Davi falou. Somos nós como pastores, o presbítero Davi e a irmã Eliane, o presbítero Igor e a sua esposa Karina, e o presbítero André e a Cláudia, essa diretoria. Mas, querido, toda a igreja é envolvida. A Eliane, ela tem uma expertise de quando ela precisa de alguma coisa, ela vai certinho em alguém. Ela vai, Sabrina, faz isso para mim, assim, Vicky, faz assim, né? Ô Mauro, né? Alguma coisa, marcenaria, ela sabe. A igreja toda ajuda, que deu um tempo muito precioso. Amém? Podemos orar então, vamos terminar. Quero glorificar a Deus por esse ministério. Quero agradecer a Vicky, né, que está conosco. Ela é líder do nosso ministério de mídia, né? Então ela está conosco. Deus abençoe em nome de Jesus o seu casamento, porque é noivo, vai casar agora no próximo ano, né? Então já está aprendendo como funciona. Amém. Vamos orar e assim estaremos encerrando a nossa live desta noite. Pai de amor, nós queremos glorificar e agradecer a Ti esse tempo de qualidade, Deus. Sabemos que não respondemos todas as perguntas, ó Pai querido. Sabemos que muitas dúvidas ainda ficam, ó Pai, no coração de um de outro. Sabemos que as pessoas acham que têm a razão. Ó Pai, nós não queremos nos meter em razão de ninguém, mas nós entendemos que a razão está na Tua palavra, e é por isso que nós a seguimos, Deus.
Então Deus abençoe a cada família, a cada casal, um casal novo, ó Pai, como o Fagner que está começando agora, Deus, ó Pai, um casal com mais idade, como o seu Carlos e a Dona Glória, Deus, aqueles que estão na intermediária, Senhor, entre esses dois pontos, que Tu venha abençoar, Deus, que Tu venha trazer clareza, que a palavra seja verdadeiramente a regra de fé e prática em nossa vida, e Deus, Tu sejas sempre o juiz da nossa vida. Muito obrigado, Pai, abençoe cada família, é o que pedimos nesta noite, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, nos despedimos de vocês, até a próxima live, em nome de Jesus.